E para entender um pouco o impacto da violência na economia do Rio de Janeiro e ainda o choque disso tudo nos indicadores, por exemplo, no PIB fluminense, a gente conversa com a pesquisadora do FGV IBRE, coordenadora do Núcleo de Contas Nacionais, Juliana Trece. Juliana, obrigado por estar aqui com a gente no CNN Money. Vamos começar pelo início dessa história toda, né? Por que a economia fluminense tem tido um desempenho tão pior que a média nacional desde 1985, desde a redemocratização? A tração, o motor da economia fluminense apagou? Bom, boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos. O Rio de Janeiro tem realmente esse desempenho, né, muito pior que o desempenho do Brasil, né, do que a maior parte dos estados. Ele fica ali na última posição, não só no PIB, como também nas suas desagregações. Então, quando a gente observa a agropecuária, quando a gente observa o setor de serviços, o crescimento do Rio de Janeiro ele tem sido o pior do país. Na indústria, a gente não está nessa posição porque a gente tem ali o petróleo, né, que é bastante importante para a economia do Rio, segurando essa economia. Mas a gente consegue perceber que é uma economia muito concentrada, que estruturalmente e historicamente tem ali apresentado diversas dificuldades de crescimento e é difícil achar uma resposta, né? O porquê que a economia do Rio de Janeiro tem tido essa performance tão ruim em comparação a outros estados. Existe ali toda uma questão histórica mesmo da formação do território fluminense. Então, toda a questão política, eu acho que seria a parte mais importante para entender esse resultado. A gente sabe que o papel da política ele acaba exercendo uma influência muito grande no desempenho econômico e o Rio de Janeiro ele tem esse contexto político caótico desde a sua história ali, né? Desde a fusão da Guanabara com o estado do Rio de Janeiro, a gente vê ali diversos governadores já foram presos, já teve governador investigado. Então, obviamente, isso acaba atrapalhando, né, de certa forma, a economia como um todo, a decisão de investimentos acaba afugentando essa decisão de estabelecer empresas, por exemplo, no estado do Rio e na cidade do Rio. Juliana, é muito interessante observar, quando a gente coloca em perspectiva a economia fluminense, o estado do Rio de Janeiro ali, tinha um papel absolutamente importantíssimo na economia nacional quando era capital. Aí a capital muda para Brasília, a gente vive alguns anos de democracia peronomútil, aí temos os anos de ditadura, aí talvez isso tenha gerado alguma nuvem na qualidade dos dados, ou mesmo na trajetória econômica do país, porque a gente passou por um momento econômico bastante distinto, né? Teve crise do petróleo, muito investimento estatal, mas aí quando volta a democracia em 85, o estado do Rio de Janeiro me parece que não conseguiu encontrar uma vocação. Ter uma vocação parece importante para dar tração a um estado como o Rio, especialmente pensando que o espaço ocupado pelo Estado não, é menor do que era quando era a capital federal. Como juntar a capacidade do Estado de ter um perfil, um dom econômico e de crescer? Com certeza, a falta de uma cadeia produtiva forte aqui no estado, ela se reflete nesses resultados. Então, a gente ficou realmente ali, desde que perdeu, né, a saída da capital federal para Brasília, ela acaba tendo um papel importante, não é a única explicação para esse resultado do estado, né, e da cidade, mas ela acabou tendo um papel importante porque a gente perdeu a nossa identidade, né? Então, o Rio de Janeiro, ele tinha aquele papel ali no interesse nacional, forte, então a atração de investimentos acabava vindo para essa condição de capital, e quando foi para Brasília, muitos desses investimentos migraram para a nova capital. E o Rio de Janeiro ficou sem essa vocação, exatamente como você mencionou. Acontece que ali na década de 80, o primeiro poço, né, de petróleo aqui no Rio foi descoberto ali em 74, na Bacia de Campos, e na década de 80, a nossa vocação, digamos assim, virou toda para esse setor do petróleo. Então o Rio de Janeiro é o estado que mais produz petróleo, né, no Brasil, petróleo e gás natural, é realmente aqui que está o coração, por enquanto, né, da produção de petróleo e gás natural do país, e acabou a gente indo para essa direção.
Então, acabou sendo uma determinação geográfica, né? O petróleo está localizado aqui na costa do Rio de Janeiro, e isso acabou sendo a vocação do Estado, mas não por um planejamento. Então, não foi feito um planejamento para que isso acontecesse. Aconteceu que geograficamente fomos beneficiados, digamos assim, com o petróleo. O problema é que isso acabou escondendo muitas das nossas dificuldades estruturais. Então, a gente começou a perder muitas indústrias, a gente começou a fechar muitas fábricas. A gente viu no estado do Rio de Janeiro, foi o único estado do país que a gente teve retração na abertura de empregos formais na transformação, que é uma atividade super importante para estimular exatamente a cadeia produtiva, para desenvolver toda uma região. Então a gente repara que tem um problema ali muito estrutural, que obviamente o que acontece na política acaba se refletindo na economia, o que acontece na segurança vai acabar também se refletindo na economia, e esses dados só estão mostrando esse reflexo. E Juliana, o crime organizado, como é que este problema entra nesta equação? Quando a gente teve ali a fusão, né, da Guanabara com o estado do Rio, teve muito briga política realmente de poder, né? Então a gente estava ali reunindo duas unidades da federação, né? A Guanabara, né, a cidade do Rio, que era Guanabara, ela era uma unidade da federação e os demais municípios do Rio compunham a outra unidade da federação. Quando a gente juntou esses dois, teve essa briga política de poder, né? Quem ia ali dominar, digamos assim. E acabou que essa briga política de poder acabou culminando que o Estado não priorizasse, de repente, o combate ao crescimento do crime organizado.